boa tarde a todos. Intenções para a Santa Missa. A todos os aniversariantes do mês de junho. Maria Flor, que hoje completa 3 aninhos. Festeiros Clauber e Jaime. Pelas almas Teodorica, Sebastião Cláudio, Maurílio, Mauro, Raimundo Nonato, João Simão, Bem-vinda Hilária, Vicentina Fernandes, Maria Gregória, Girlaine Vieira, Francisco Catarino, Maria dos Santos, Benedito Cassimiro, Ana Felipe, Arlindo Rafael dos Santos, João Novelino, Geraldina dos Santos, Raimunda Ferreira Alves. Pela saúde, Guiomar Souza, Conceição Alves, Pedro, Ângela, Hilda, Joaquim, Maria, Deise, Clécio, Maria Perpétua, Divino Perpétuo, todas as famílias da Meia e Pedras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos sempre nos impulsionaram pela simplicidade de suas atitudes, sempre carregadas do amor e da misericórdia de Deus. Passaram no meio de nós e deixaram suas marcas, não de invenções fantásticas, mas as de caridade e misericórdia, da bondade e da vivência do Evangelho. Santo Antônio foi um desses que marcaram a história com sua caridade para com os pobres. Pela força do anúncio do Evangelho, ele nos ensina que, repartindo, todos têm a mesa farta, pão em todas as mesas, e é assim que somos irmãos. A qualidade e a fidelidade do nosso seguimento dependem da resposta que damos ao questionamento que Jesus nos faz sobre a sua identidade. Nesta celebração, dentro do ano vocacional, rezemos para que nós, cristãos, sejamos verdadeiros discípulos missionários na vinha do Senhor. Cantemos, iniciando a nossa celebração. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa maravilhosa festa de Santo Antônio. Primeiramente, nós vamos receber o nosso pároco aqui com uma salva de palmas. Vocês não conhecem ele ainda? Ele é o padre Rino, ele é da Indonésia e está aqui no Brasil 5 meses, né, padre? Está aqui há 5 meses aqui no Brasil e veio abrilhantar a nossa festa aqui de Santo Antônio, terminando esse trido. Quinta, sexta e sábado foi o trido e hoje terminando com a festa. Antes de nós iniciarmos a nossa Santa Missa, nós vamos acolher no nosso meio a equipe de marujada da Hematita.
Uma salva de palmas dos nossos irmãos da Marujá da Tematica. Muito bem. Agora nós vamos acolher aqui no nosso meio a guarda de Moçambique de Timóteo, que veio também a brilhantar a nossa festa.
Uma salva de palmas para o grupo de nossa amiga de Timóteo e para a Marijada de Matita. Nós vamos agora nos estar preparando para iniciarmos a nossa Santa Missa. Meus irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Pois estamos aqui reunidos como irmãos e irmãs, filhos de Deus, para celebrar esta festa, a celebração eucarística, celebrando também nosso padroeiro Santo Antônio. Então começamos essa celebração eucarística invocando a Santíssima Trindade. Cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se missionar, Cristo se sanar, com palavra de Cristo, e nos caminhos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, ficamos no momento de silêncio e reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. E eu confesso a meus irmãos, tantas vezes pequei ao confiar, extraí-nos em palavras, atitudes, omissões, por minha culpa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, cantemos canto de glória. Glória.
Todo-Poderoso, que desse Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos para escutar as leituras da palavra de Deus. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramai sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte, hão de chorar, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Ademon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. A minha alma que se de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Glória, alma que sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, e são nós ansiosos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha Alma que sede de vós, como a terra sedenta,
Leitura da Carta de São Paulo. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz elas estão a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, e elas me seguem a comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem disse o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha alma decide de vós, como a pedra se limpa ao meu Deus. A minha alma decide de vós, como a pedra se limpa ao meu Deus. Então, novamente, boa tarde a todos. Vamos agora juntos refletir essas leituras, que é a palavra de Deus, que acabamos de escutar. Então, vamos concentrar no Evangelho
que acabamos de escutar juntos. Jesus começou perguntando a seus discípulos. Vemos dois grupos nesse evangelho de hoje. O povo que talvez não conheciam muito a Jesus, só ouviram falar sobre ele. Então, segundo eles, esse povo, Jesus era João Bautista, Jesus era Elias, ou Jesus era um dos profetas antigos que ressuscitou. E outro grupo que é discípulo de Jesus. Essas pessoas são pessoas que estão sempre perto de Jesus. Durante 3 anos, dia e noite, eles acompanharam a Jesus. Então perguntou: e vocês, que dizeis que sou eu? Então Pedro tomou a palavra dizendo: o Cristo de Deus, o Messias esperado, o enviado por Deus. E ele é o mesmo Deus, né? Então vemos esses dois grupos que têm respostas diferentes. Mas muito interessante, depois de escutar a resposta dos discípulos, Jesus proibiu eles contar isso ao povo. Por que seria? O povo era o povo judeu. Naquele momento, eles estavam esperando também um Messias. Mas na mente deles, o Messias que eles estavam esperando é como se fosse um rei que governa com seu poder. Então, escutando que chegou, segundo os discípulos, os profetas, que chegou um Messias que nasceu de uma família simples, de um lugar retirado, longe do povo deles, eles não vão acreditar em tudo isso. Então, até agora, o povo judeu continua esperando Messias. Mas para nós, o Messias já chegou. Cristo, nosso Senhor. E depois, ele acrescentou com um convite muito interessante, muito forte, porque disse: já não somente para os discípulos que estavam com ele, senão também para todos que estavam escutando ele. E agora, todos nós que escutamos essa palavra de Deus, nos diz Jesus: se alguém me quer seguir, tem que fazer 3 coisas: renunciar a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz cada dia, tomar ou carregar, e depois seguir a Ele. 3 coisas: renunciar a nós mesmos, carregar nossa própria cruz e seguir a Ele. O que significa tudo isso? Renunciar a nós mesmos. Renunciar a si mesmo
significa deixar outro lado nossos próprios desejos, nossos próprios planos e aceitar e fazer a vontade de Deus. Isso é renunciar a nós mesmos. Aceitar e fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. E o segundo, que é tomar ou carregar a cruz cada dia. Ele já demonstrou um grande exemplo para todos nós, que Ele, por nossa salvação, carregou a cruz com muito amor, com muita alegria e com muita esperança. Então, nos convida agora também, porque na segunda leitura de hoje, nos dizia São Paulo, pelo batismo, todos nós, quem somos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos nós, filhos de Deus. Somos seguidores de Cristo. Então, como seguidores dele, temos que seguir seu exemplo. E seu exemplo é esse, a cruz, que é signo ou sinal do amor para com todos nós. Ele amou, ele entregou a sua vida para a nossa salvação. Então, claro, nossa fé não termina na cruz. Nossa fé termina onde? O que aconteceu? No terceiro dia, depois do morto de Jesus, a ressurreição. Nossa fé termina na ressurreição. Então, a cruz é como se fosse um caminho para chegar lá à ressurreição. Então, Jesus nos demonstra e nos convida a carregar, a tomar a nossa própria cruz com esperança de que um dia também todos nós vamos a ressuscitar junto com Ele. E o terceiro, seguir a Ele. Seguir a Ele, pois seguir todos os exemplos dele. Durante toda a sua vida, que ele fazia como profeta, mas como profeta que não só falar, ele também demonstra através da testemunha da vida. Ele sempre, como profeta, anuncia o Evangelho, a palavra de Deus. Mas também não só anunciar, renunciar os males que estavam passando naquele momento. Então, seguir a Ele, também devemos anunciar a palavra de Deus e renunciar os males que estão passando ou acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus nessa celebração eucarística, celebrando também nosso padroeiro Santo Antônio, pedir a Deus pela intercessão de nosso padroeiro Santo Antônio, que nos dê essa graça, também a força do Espírito Santo, para que possamos
permanecer firmes e também que possamos seguir fielmente a Jesus até o final. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Vamos orar, ficamos de pé e vamos professar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está onde admira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus de misericórdia, fazei chegar a toda a humanidade a água que jorrou do coração de Cristo para saciar a nossa sede e escutai nossas preces. Após cada prece, rezemos juntos. Conduzi vosso povo, Senhor. Conduzi vosso povo, Senhor. Senhor, ajudai em nossa diocese, suas paróquias e fiéis, para que estejam dispostos a perder a própria vida, à semelhança de Cristo, que se entregou por nós os pedimos. Conduzi vosso povo, Senhor. Senhor, volvei vosso olhar para este mundo ainda tão cheio de discórdia e violência, para que as armas de guerra e de morte se transformem em instrumentos de amizade e paz, nós os pedimos. Conduzi vosso povo, Senhor. Senhor, tocai no coração do vosso povo, para que mais homens e mulheres se disponham a deixar tudo, abraçar a cruz e com generosidade seguir vosso Filho Jesus, servo. Nós os pedimos. Conduzi vosso povo, Senhor. Senhor, olhai para todos nós aqui reunidos neste dia do Senhor, para que nossa sede de vós seja um dia plenamente saciada. Nós os pedimos. Conduzi vosso povo, Senhor. Senhor, Deus abençoe toda a comunidade aqui reunida. Que Jesus dê força e coragem a cada um de nós no seguimento do seguimento do Cristo aos céus. Rezemos ao Senhor. Conduzi vosso povo, Senhor. Senhor Jesus, abençoai os festeiros. Os festeiros dando saúde, Paz paz a cada um deles. deles. Nós os pedimos. Conduzi vosso povo, Senhor. Por todas as bandas de marujos aqui reunidas, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um deles. Nós os pedimos. Conduzi vosso povo, Senhor. Senhor Deus misericordioso, que nos ensinastes pela boca de Jesus, que amais a todos sem distinção, levai-nos a crescer na unidade e a respeitar em cada ser humano a vossa imagem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao viver como prestes, coração para sangrar.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, sejam aceitos por vós, ó Deus, os frutos do vosso trabalho que trazemos ao vosso altar em honra de Santo Antônio, e concedei que, livres da avidez dos bens terrenos, tenhamos em vós a única riqueza. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão, e Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando-nos a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para cantar. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se unam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Este vinho, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai a Santo Padre Paulo Francisco ser bem firme na fé, na caridade, e a Marco Aurélio, que é bispo desta Igreja, Evaristo, bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos os que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cheia de alegria por ser filhos de Deus, todos juntos rezamos a oração que Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino e poder e agora para sempre. Todos juntos rezamos a oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, dizestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, vinde pela
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que veres em minha morada, mas dê uma palavra e Deus feliz. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, pela força desse sacramento, conduzi-nos constantemente no vosso amor, a exemplo de Santo Antônio, e completai até a vida do Cristo a obra que começastes em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem avisos aqui da comunidade? Algum aviso primeiro? Jussara? Depois, né? Então tá. Agora nós vamos receber a bênção final e aí nós vamos fazer a nossa procissão com Santo Antônio. Aí vão os marujeiros, vai o grupo de Moçambique, nós vamos fazer esse trajeto aqui, né, Jussara? Até ali na frente, nós retornamos aqui para depois ter a bênção com Santo Antônio e a troca Oi? Da coroa, muito bem, tá? Muito animada a festa aqui, muito bom. Depois da bênção final, nós vamos distribuir os pãezinhos de Santo Antônio, um para cada família. Já foi abençoado. Muito bem, é isso. A gente queria de coração agradecer aqui ao Padre Rino, que veio diretamente da Indonésia celebrar conosco aqui a festa de Santo Antônio, aqui na Comunidade das Pedras. Uma salva de palmas para ele de novo. Muito obrigado pela linda celebração que apresentou a nossa festa. Tá? Vamos então ficar de pé para a bênção final e logo depois a procissão, o retorno, a troca da coroa e a bênção de Santo Antônio. Então vamos preparar o nosso coração para receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora vamos acompanhar a nosso padroeiro nesta procissão. Lenil.